Então vamos lá. Boa noite nessa terça-feira, dando continuidade à nossa educação continuada. Com um trocadilho horrível, né? Continuidade à educação continuada. Mas ok, a ideia é a cada semana trazer um assunto. E o assunto dessa semana, na realidade, é uma continuidade. Nós, na semana passada, falamos sobre as emoções, do Divertidamente 1 e 2, né? Trouxemos essas emoções para o campo da aromaterapia. E hoje nós vamos continuar no assunto das emoções, mas tentando trazer isso para o dia a dia. Às vezes as pessoas falam assim: mas é muito complicado, é muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para usar tanta coisa. Então, qual é a ideia? Vamos trazer isso de uma forma prática, porque todo mundo toma banho, usa desodorante, então nós vamos usar a nossa cosmética de uma forma funcional. É, Me apresentar rapidamente para quem ainda não conhece, eu sou Esther Bastos, sou aromaterapeuta, tenho uma formação em engenharia química, em psicologia analítica e fiz esse amálgama entre a psicologia e a química para chegar no uso da aromaterapia de forma a trazer mais benefícios no nosso dia a dia: bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar mental. Então vamos começar. Eu vou mudar aqui, só para a gente não ter questões de barulhinho extra. Fechar a porta pelo mesmo motivo. Pronto. E eu vou começar compartilhando, então, a nossa apresentação. E a ideia aqui é exatamente isso: uma cosmética funcional que nos atenda do físico ao emocional. Então, a ideia de irmos do físico ao emocional passa também por essa ideia de que tudo aquilo que afeta o nosso corpo físico, ele começa no emocional. São realmente coisas que nos afetam, tem a ver com isso, com os afetos. Por isso, o manejo das emoções é tão importante. E uma coisa que nos afeta extremamente é uma coisa chamada tempo, manejo do tempo, manejo do estresse. Nós vamos ver, tem uma literatura muito vasta sobre isso, se fala muito sobre isso, que o estresse está intimamente ligado a uma série de disfunções físicas e disfunções emocionais. E por que que isso acontece, né? Eh, Na realidade, pensando um pouco na questão da aromaterapia em si, nós temos uma função na aromaterapia tanto preventiva quanto curativa. Conforme a gente for caminhando aqui nessa apresentação dessa cosmética funcional, nós vamos ver que ela tanto vai, em alguns momentos, cuidar de algo que já está instalado, como em alguns momentos ela quer fazer uma manutenção. Ela quer só trazer um bem-estar para que a gente continue nos cuidando de uma forma a prevenir alguma doença, alguma enfermidade, algum desconforto. Às vezes não precisa nem ser uma doença, mas um desconforto, né? E aí o que que acontece então? Quando a gente junta eh, o óleo essencial numa base que pode ser um shampoo ou condicionador, o nosso esmalte, a base do esmalte, quando nós juntamos a aromaterapia nesses carreadores, nós ganhamos tempo. E uma das coisas que mais estressam hoje em dia a, a população mediana, a população que não tem uma profissão que seja estressante,
é a tal da falta de tempo. Ninguém tem tempo para nada. É tudo corrido. A impressão que dá é que o dia é sempre muito curto para tudo que a gente quer fazer, né? E essa falta de tempo acaba gerando essa sensação de angústia, de desconforto, esse aumento, nas aumento no nosso corpo, tá? Ele começa a responder de uma forma que pode vir a causar um adoecimento. Pode vir a causar, porque isso é muito pessoal, isso depende de pessoa para pessoa. Enfim, quem aqui é estressada, né? Imagina se eu sou estressada. Mas o que é o estresse na realidade? O estresse é uma reação natural do organismo. O estresse, assim como nós vimos que as emoções, elas têm uma função e todas elas são importantes, o estresse também é importante. Ele nasce da necessidade de defesa do organismo contra um ambiente agressor. Então, frente a uma situação de perigo, frente a uma ameaça, o seu corpo responde, tem essa resposta de estresse. O que que é essa resposta de estresse? É, assim como no medo, nos preparar para a luta ou fuga. Então, por isso, esse estado de alerta faz com que nós tenhamos as extremidades mais frias, aumento do batimento cardíaco, pode ter uma alteraçãozinha na pressão, quando você leva aquele susto na situação e você tem que reacionar. Então, a situação de perigo provoca em você algumas reações físicas e algumas reações emocionais. E com isso, nós temos dois tipos de estresse. O estresse agudo. O estresse agudo ele é causado por uma situação daquele momento. É como se fosse uma explosão. É uma situação de perigo que é pontual e que te leva a uma reação extrema naquela hora. Pode ser um acidente, pode ser um assalto. É, é, O estresse realmente não está relacionado a coisas boas. Ele está relacionado a fatos onde você está em perigo. Então, automaticamente, todas as situações que causam estresse, elas não são situações em que você está confortável, mas não é um desconforto da vergonha, é um desconforto do perigo. Então, por exemplo, o falecimento de um ente querido. Se você está numa viagem de avião e pega uma turbulência muito forte, tudo isso são situações onde, naquele momento, você se sente em perigo e você sente a taquicardia, sudorese, pode dar um frio na barriga, com uma sensação de desarranjo, efeitos físicos relacionados a isso e efeitos emocionais, medo, em alguns casos, um aumento de ansiedade exacerbado ou uma crise de pânico. Tudo isso pode acontecer, mas é pontual. No estresse crônico, você não passa por uma situação tão crítica, mas ela não é crítica, mas ela é constante. Então, por exemplo, um funcionário de banco, por exemplo, a gente sabe que eles têm metas que são metas mensais, não são metas baixas, e que muitas vezes o salário dele depende do batimento dessas metas. Então, ele vive estressado tentando bater meta. Se você tem uma profissão como um bombeiro ou um delegado de polícia, ou trabalha na fronteira, são locais de profissão aonde a natureza dessa profissão é uma natureza estressante. Então, o que que acontece com isso? Não é uma situação aguda, é uma situação em que você acaba se habituando a viver aquela situação e você já nem percebe mais que você vive sob constante pressão, que você vive sob constante estresse.
Qual é o problema disso? É que o corpo não aguenta viver sob estresse constante. Uma hora isso vai cobrar o seu preço, uma hora isso vai começar a interferir na sua saúde. Tá? Vou diminuir um pouquinho aqui, ó. Então, uma hora, essa situação de estar sob estresse constante vai começar a cobrar o seu preço. Né? Por que isso? Nós temos três fases do estresse. A primeira fase é a fase de alerta, e ela está muito relacionada àquele primeiro estresse, que é o estresse agudo. É a hora que você entra em contato com a situação. Então, você tem pés e mãos frios, boca seca, dor no estômago, tensão muscular, principalmente nuca e ombros. Pode acontecer de você ranger os dentes, roer unha, ficar roendo ponta de lápis, ter insônia, taquicardia, alteração na respiração. E aí a gente tem uns exemplos até que não são nem tão, não é perigoso, é simplesmente uma situação de estresse. Por exemplo, para uma pessoa que é muito envergonhada, apresentar um seminário, né, aquele adolescente que vai para a frente da turma para apresentar o seminário, naquele momento ele está vivendo uma situação de estresse, e é o estresse agudo, é uma situação pontual. Então, esse estresse, essa fase de alerta, ela está muito relacionada ao estresse agudo. A segunda fase é a fase da resistência. É o corpo buscando um equilíbrio. Ele tenta ou se adaptar ao problema ou eliminar o problema. Mas ele tende a um estado de conviver com o estresse ou ultrapassar esse estresse. E aí, como eu falei, como o corpo não aguenta esse estresse contínuo, nós começamos a ter sintomas mesmo nessa fase de resistência. A fase de resistência está relacionada ao estresse crônico. Então, você começa a ter problemas de memória, um mal-estar generalizado, formigamento ou nas extremidades ou nessa parte do ombro, sensação de cansaço constante, a pessoa dorme, mas ela acorda cansada, sente um desgaste físico, desgaste mental, vai ter alteração no apetite, ela pode comer de mais ou comer de menos, mudança brusca de humor, comportamento obsessivo, principalmente com o causador do estresse, irritabilidade excessiva, perda ou diminuição do desejo sexual. E, finalmente, nós chegamos na fase da exaustão, que também está relacionada ao estresse crônico, porque esse corpo extenuado, ele vai vindo, vai vindo, vai vindo até que ele adoece. Aí ele já não tem mais uma oscilação no estômago, ele tem uma diarreia constante, ele tem uma dificuldade sexual, já não consegue mais dormir, quando dorme tem pesadelo, começam a aparecer tiques nervosos, a pressão fica um estado permanente de pressão arterial alta, ela cronifica, ataque cardíaco também, apatia, perda de senso de humor, a pessoa não vê mais graça porque ela está sempre naquele estado, né? Angústia, irritabilidade. E o que que acontece? Esse estado de exaustão, então, é o que é o passo seguinte a esse corpo que veio tentando se adaptar e não conseguiu mais. Mas ele também pode vir de um, um estresse agudo que levou a pessoa, principalmente na questão emocional, a um estresse tão alto que ela não retorna. E ela vai passar pouco tempo aqui e vai chegar na exaustão. Isso acontece principalmente no estresse pós-traumático, tá? No, no trauma pós-traumático. Por quê? A pessoa
passou por um nível de estresse tão alto que depois qualquer situação que remotamente a lembre da situação, a coloca no mesmo estado anterior. E aí isso pode trazer também essa fase de exaustão. Então, a fase de exaustão, ela também pode estar relacionada no estresse agudo, quando você tem alguma coisa muito grave ou uma leitura da situação muito grave. A parte boa é que essa situação de estresse, ela pode ser manejada. A gente tem como manejar essa situação de estresse. Você tem como ter uma prevenção e controle do estresse. A alimentação mais rica em frutas e verduras. Por quê? Porque no estado de estresse, agudo ou prolongado, mas principalmente no prolongado, você tem perdas de nutrientes. Então, você precisa repor, principalmente vitamina C, porque ela é antioxidante, as vitaminas do complexo B, porque elas têm muito a ver tanto com a imunidade, quanto com a questão da dor crônica. A vitamina B12 é neuroprotetora. Então, você precisa, desculpa, ela faz a proteção dos nervos, né? Então, você precisa estar com essa alimentação equilibrada, principalmente se você está passando por uma situação de estresse. Os estudantes, por exemplo, que estão ali naquela coisa de estudar para o Enem, ou estão fazendo um concurso, eles estão sempre demandando desse corpo um desempenho. A mesma coisa com os atletas. Os atletas geralmente têm uma alimentação, ou procuram ter uma alimentação mais equilibrada. Manter a atividade física, se possível, com contato com a natureza, porque desse contato da natureza você também tira energia e você tira uma questão de paz, de equilíbrio, tá? Ter momentos de lazer com a família, com amigos. É bom comemorar pequenas vitórias, comemorar os aniversários, comemorar os casamentos, comemorar os nascimentos, simplesmente estar junto, né? Conviver e, e aproveitar, né, da convivência com animais, com plantas, ter leituras saudáveis, praticar hobbies. E a aromaterapia também vai entrar nesse lugar, né? Nesse lugar de trazer você para uma situação mais amena. E aonde que o estresse estoura mais? Aonde que nós mais sentimos que isso nos prejudica no dia a dia, tá? A pele é o maior órgão que nós temos e é um órgão que sofre muito com questões de estresse. Outros órgãos também vão ser afetados, mas não são órgãos que a gente vai cuidar tanto aí na cosmética, né? Mas você tem o estômago muito afetado, o intestino muito afetado, ahn, a parte circulatória pode vir a ser afetada, mas visivelmente a pele é um órgão que é muito afetado pelo estresse. Tanto pela questão dela fazer parte do sistema excretor, então, todas as toxinas que a gente vai liberando na situação de estresse, mais o excesso de cortisol. O cortisol é chamado o hormônio do estresse. O cortisol em si, como nós vimos que o estresse ele é um elemento protetor, a produção de cortisol em si não é prejudicial. O problema é o excesso e a constância. E isso vai ser eliminado pela pele. Fora isso, a pele faz uma interface entre nosso corpo e o meio ambiente. E essa interface, ela está trabalhando junto com o sistema nervoso central, com o nosso cérebro, com o encéfalo. Então, isso que afeta a pele também afeta a nossa emoção, o nosso cérebro. É tudo intimamente ligado. Então, esse cuidado com a pele pode nos trazer também a sensação de conforto, de apaziguamento,
de segurança, né? Tudo isso pode ser cuidado na nossa rotina. E nós podemos incluir esses óleos essenciais no creme hidratante de base neutra. Por que a base neutra? Porque o óleo essencial, ele tem uma molécula muito pequenininha. Ele vai entrar em contato com a substância que você está usando como carreadora. Por que usar uma substância como carreadora? Eu posso usar o óleo essencial direto sobre a pele? Alguns, sim. Lavanda, por exemplo, pode ser usado sobre a pele diretamente. Melaleuca pode, copaíba pode. Você tem que tomar um pouco de cuidado com o interagente. Então, por exemplo, lavanda pode ser usada puro, mas não em bebês. Peppermint pode ser usado puro, mas não em pessoas que têm pele sensível. Então, mesmo os óleos que são considerados seguros e podem ser usados puros, pode acontecer de, dependendo do interagente, você precisar diluir. Mas mais do que isso, a diluição do óleo essencial numa base carreadora faz com que aumente a eficiência do uso do óleo essencial. Por quê? Porque quando você passa o óleo essencial, ele é muito volátil. O que que é um óleo essencial? É uma substância, um composto que foi produzido por uma planta, que tem a característica de ser aromático, volátil. Ele tem que passar do estado líquido ao estado gasoso e penetrar na nossa narina para que aí sim ele faça o efeito e você sinta o cheiro. Tá? Se é óleo essencial, necessariamente ele tem que ter um cheiro. Só que quando você passa na pele, o próprio calor do corpo faz com que uma parte desse óleo se perca, evapore. Quando você dilui num óleo carreador, é como se você fizesse uma película de um filme e isso vai proteger dessa evaporação. Então você tem uma eficiência maior dele diluído do que nele concentrado, concentrado puro. Essa é uma coisa. A segunda coisa é que quando você faz isso, o óleo carreador também penetra na pele, carreado pelo próprio óleo essencial. Então, se você tiver componentes químicos nessa base carreadora que forem danosos a você, que forem derivados de petróleo, por exemplo, por afinidade, o óleo essencial vai extrair esses componentes da base carreadora e vai levar para dentro da sua corrente sanguínea. Não é isso que a gente quer. Então, para isso, vamos usar sempre uma base neutra, uma base, um óleo, um base creme, base gel, um óleo carreador vegetal confiável, puro, tão puro quanto o óleo essencial que você está usando. E mesmo um sabonete líquido também neutro, de preferência sem outros cheiros e sem corante. Tá, antes da gente entrar aqui, então a ideia é essa, tá? A ideia é que nós vamos entrar agora nos problemas que podem acontecer na pele e como que a gente pode trazer isso para um uso mais corriqueiro, vamos dizer assim. Então, por exemplo, a micose, ela é uma infecção causada por fungos que pode atingir a pele, aqui na figurinha atingiu um pedaço do corpo, pode atingir unha ou cabelos. Que óleos essenciais você vai usar? Você pode usar melaleuca, mirra, petitgrain, orégano, cravo. Pode usar também outros, lavanda, tomilho. Toda a lista que eu coloquei aqui é uma lista sugestiva, ela não é restritiva. A aplicação é de uso tópico. Você pode usar 20 gotas entre esses daqui, ou outro que seja um alto poder, por exemplo, bergamota também tem um alto poder fungicida. Você vai usar 20 gotas, cássia, cravo, em 5 ml de óleo de coco ou 40 gotas em uma colher de creme neutro e aplicar sobre a área afetada. Ou seja, se for pele e unhas, você pode fazer o rolãozinho e aplicar à noite. Isso é na unha.
é uma coisa que foge um pouquinho do nosso cuidado do dia a dia, mas você pode fazer para aplicar à noite. Se for na área do corpo, assim, você pode colocar essas gotas no creme hidratante que você já está acostumado a usar. Essa é a ideia. É você tratar aquilo que você precisa tratar junto daquilo que você já vai usar. Se for no couro cabeludo, aí você vai diluir no shampoo. Então você vai usar 40 gotas para 200 ml e vai lavar a cabeça de 2 a 3 vezes por semana. Né? Calos e calosidades. Os calos e calosidades acontecem quando você tem um excesso de pele morta. Né? A aplicação também é no uso tópico. Diluir 10 gotas em uma colher de sopa usando ou um creme neutro ou a manteiga hidratante também neutra sobre a área afetada. De preferência de 1 a 2 vezes ao dia. É legal, antes de dormir principalmente, tentar fazer uma massagem relaxante nos pés, tá? Porque além de você estar tratando esse calo e essa calosidade, você ainda vai estar trazendo para você esse benefício do relaxamento, tá? Ylang-ylang, por exemplo, é um óleo que, além de estar cuidando desse calo, dessa calosidade, ele ainda vai fazer com que você tenha um aconchego. Então, quando você está passando por uma situação de estresse, você pode associar o óleo que você quer para tratar ao estresse que você está vivendo. Então, nesse caso aqui, quais óleos seriam? Camomila romana, ylang-ylang, laranja selvagem. Tá? Se você não está com nenhuma situação de estresse, ok, porque calos e calosidade não necessariamente tem nada a ver com isso. Eles podem causar estresse e não ser originados do estresse. O melasma, ele acaba sendo uma situação para algumas pessoas que é um fator estressante. Ele é um fator estressante porque ele vai afetar a autoestima. O melasma, ele acontece com a hiperpigmentação, ou seja, pessoas que já produzem o melasma naturalmente, ou seja, é uma pele que não é aquela pele branquinha, é uma pele que ela já tende a ser mais morena. Só que em algumas áreas, essa produção de melanina acontece de forma exacerbada e você tem as manchas. Essas manchas, em geral, elas acontecem no rosto, maçã do rosto, pode acontecer na testa, aqui no buço ou no queixo. Pode acontecer em outras partes do corpo também. E a relação aqui do melasma com o estresse, na realidade, acontece mais pela insatisfação da pessoa de ficar vendo esse melasma que o melasma ele é muito delicado na realidade, porque se você for com muita força em cima dele, ele responde de uma forma também agressiva. E ele tem a ver também com um fundo emocional. Ele pode ter a ver com desequilíbrio hormonal. Inclusive, eu separei aqui, eu deixei o gerânio e a sálvia por último. Por quê? Porque o gerânio e a sálvia, eles estão mais relacionados a um desequilíbrio hormonal. Eu não gosto, eu mantive, mas eu não gosto do limão siciliano para tratamento de melasma, nem da laranja, tá? Existe literatura para isso, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro copaíba e vetiver, olíbano, tá? Espruce negro, ele também é bastante eficiente, tá, para o tratamento de melasma, e principalmente se você tem uma questão hormonal, o gerânio e a sálvia vão ajudar. Então, você vai escolher aqui, vai fazer de 1 a 3%, e aí eu deixei aqui até sugestões de blends, tá? 5 gotas de vetiver, 5 de lavanda, 5 de copaíba, ou 4 de olíbano, 4 de lavanda, 4 de copaíba, 4 de melaleuca. Isso é para um volume de 10 ml com óleo de coco, ou óleo de coco fracionado, ou óleo de jojoba, né?
O óleo de jojoba, algumas pessoas vão achar muito denso, né? Eu, particularmente, prefiro o óleo de coco fracionado. Mesmo quando eu uso o óleo de jojoba, eu gosto de botar 50% e 50%, tá? Metade óleo de coco, metade o óleo de jojoba. É, a lavanda, aqui, o óleo de lavanda, ele não aparece aqui em cima, mas justamente por ter essa relação com o estresse, com um, com uma questão aqui que pode levar a pessoa a uma irritação. A lavanda, além dela ajudar na produção do colágeno, ela também vai entrar aqui apaziguando. E uma outra coisa, mesmo que a pessoa não tenha melasma, ela vai simplesmente fazer um sérum para o rosto. É muito bom que nesse sérum para o rosto ela inclua um óleo essencial que tenha essa função calmante. Porque aqui nessa área do rosto, por exemplo, o óleo de rosas, quando você passa o óleo de rosas, além dele, nessa região, além dele ser muito bom para a pele, você inala isso. Então, isso automaticamente te leva a um estado mais ameno. E isso, ao longo do dia, vai contribuindo para o seu bem-estar. Cicatrizes. Esses são os óleos essenciais que a gente pode sugerir, né? Zimbro, sempre viva, lavanda, sândalo, olíbano. A camomila romana com a lavanda, ela faz um par muito bom para elas trabalham junto muito bem, assim como o olíbano com copaíba e o olíbano com sempre viva também, tá? São parzinhos que funcionam muito bem e que vão tratar aqui essa cicatriz para ir amenizando ela. Nem sempre vai sumir, pode ser que fique uma linha, que você fique visível até, mas ela não vai ficar tão visível quanto essa aqui da figura, por exemplo, tá? Então, 20 gotas numa colher de sopa de creme neutro ou manteiga hidratante ou em 10 ml de óleo de coco fracionado. Ideal para cicatriz, 3 a 4 vezes ao dia. Mas lembra do que eu falei lá no começo. A ideia é fazer com que a coisa funcione. Por isso, uma cosmética funcional. Não tenho tempo para isso. Você vai aumentar o número de gotas, aumentar a base e você vai usar no seu hidratante normal. Só que quando você for passar na área do corpo da cicatriz, você vai dar uma atenção maior. E em vez de usar 3 a 4 vezes ao dia, usa 1 ou 2 vezes, tá? Normal. Mas você vai incluir o óleo que é indicado para a cicatriz na sua base de hidratação do corpo. O eczema é uma dermatite, mas que está mais exacerbado. E geralmente ele coça muito e você fica arranhando a pele. E tem um fundo emocional, tá? Eczema, psoríase, tem fundo emocional. Então, junto do óleo indicado, sempre a gente vai associar a óleos que sejam sedativos. Ou óleo, por exemplo, como o gerânio, que vai trazer a questão do amor próprio, tá? Cúrcuma e copaíba aqui são importantes como anti-inflamatórios. Então, você vai diluir de 6 a 8 gotas e você tem essas opções aqui, por exemplo, de óleo. Camomila romana, copaíba, cúrcuma, gerânio, limão, sândalo e lavanda. O que usar entre essas 6 a 8 gotas? Copaíba ou cúrcuma, uma das duas entra. O segundo óleo, aí você pode escolher dentre os demais, tá? Por que isso? Porque copaíba e cúrcuma vão entrar aqui com a parte anti-inflamatória mais potente. Os outros também vão agir sobre a pele? Vão apaziguar. Sândalo, por exemplo, ele está no time dos amadeirados. Então, dependendo da causa emocional, o sândalo vai fazer um efeito muito bom, surtir um efeito de aterramento, de segurança, né?
E a mesma coisa que eu falei antes, você vai preferencialmente cuidar e ter ali o seu potinho ou o óleo de coco, se for o caso, e vai tentar passar 3, 4 vezes ao dia sobre a área afetada. Se for uma área muito extensa, você vai aumentar e fazer, em vez de fazer 10 ml, você vai fazer 100 ml, por exemplo, né? E não dá para fazer 2, 3 vezes ao dia, não tem problema. Faz no seu tempo, mas usa durante o seu cuidado pessoal. E aqui é legal você suplementar com cloreto de magnésio PA, porque geralmente esse eczema vai ter aí uma função também de afetar o intestino, tá? Essas causas aí, essa irritabilidade. Então, a gente procura também cuidar do intestino com uma suplementação. Pele seca. A pele seca, ela tem essa característica de ficando até mais esbranquiçada, de descamando, ela coça muito e ela pode até chegar a ferir, tá? Então, a ideia aqui é a mesma coisa, de você usar no seu hidratante normal o óleo essencial, que vai ajudar a minimizar esses efeitos. Então, nós temos sândalo, cedro, copaíba, sempre viva, mirra, petitgrain. Petitgrain tem que tomar cuidado, pela questão, alguns são livres de furanocumarina, que é o componente que vai causar mancha no sol, outros não. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Patchouli, lavanda, camomila. Ele é o único daqui que pode ou não causar um pouco de desconforto. E a sugestão de blend aqui, essa é uma sugestão que não tem perigo nenhum de sol. 3 gotas de cedro, 3 de patchouli, 2 de lavanda em 10 ml, ou de óleo de coco fracionado, ou de óleo de germe de trigo. O óleo de germe de trigo ele é muito rico em vitamina E, então ele vai auxiliar nessa hidratação, na nutrição dessa pele seca. Já a pele oleosa, ela vai se caracterizar por isso aqui, tá vendo? Por esses pontos de brilho, geralmente na testa, na maçã do rosto, né? E aí a gente vai usar óleos que são adstringentes, sendo que laranja e limão siciliano, ou limão Tahiti também, você pode usar, mas com cuidado de não ter exposição ao sol por pelo menos 12 horas. A bergamota também. E lang-lang sempre viva já é tranquila para o sol, tá? Você pode usar sem perigo. Eu, particularmente, prefiro as opções em que você não precisa ficar tomando cuidado de, ai, quanto tempo eu usei, posso ir para o sol, não posso ir para o sol. E você vai usar um total de 6 gotas para 10 ml, aplicar 2 vezes ao dia. Estrias. As estrias também não são causadas pelo estresse, mas são causadoras de estresse, né? Mulheres não gostam de estria. Lavanda, porque vai ajudar na produção do colágeno, mirra, olíbano, patchouli, também é um óleo muito bom para a pele. Quanto mais novinha, mais vermelhinha a estria tiver, mais fácil de você regredir, porque ela é uma estria nova, recém-formada. A estria, quando vai ficando cada vez mais esbranquiçada, ela está mais velha, é mais difícil de regredir. Geralmente você acaba suavizando essa estria e não eliminando, né? Sugestões de blends: 2 gotas de lavanda, 3 de mirra em 5 de óleo de coco fracionado ou de germe de trigo. Ou 10 gotas de olíbano, 10 de lavanda, 10 de patchouli em 50 ml de óleo de coco fracionado, ou óleo de amêndoa doce, ou óleo de germe de trigo, tá? São opções também de bases carreadoras, tá? Outras bases carreadoras. A escolha da base carreadora tem muito a ver com a função que você quer. Inclusive, já que a gente está falando de estresse, se você for optar, por exemplo, por fazer uma massagem relaxante ou um, um próprio creme para estria, você pode optar também pelo óleo de semente de maracujá, né? Porque ele também tem essa função de aplacar o estresse. Uma máscara facial anti-idade.
Tá? Então vamos lá na cosmética. Agora é a cosmética funcional mesmo. Eu quero ter o bem-estar, mas quero um rejuvenescimento. Então eu vou trabalhar com argila branca ou argila verde, que são as duas cores de argila indicada para essa máscara facial. Você vai escolher 2 gotas de ou lavanda ou gerânio, 1 gota de mirra ou palma rosa, 5 gotinhas de óleo de coco fracionado. Aqui eu prefiro o óleo de coco fracionado porque ele não tem cheiro. Então, ele não vai interferir nessa máscara que vai ficar aqui e eu vou, enquanto ela está agindo, eu estou inalando esses aromas. Então, eu prefiro um óleo vegetal que não tenha cheiro. E aqui você vai adicionar aos pouquinhos 1 colher de chá de água. Se for água destilada, é mais indicado, mas não é necessário. Pode ser uma água de boa qualidade, tá? A ideia é você formar uma pasta para você espalhar sobre a superfície da pele do rosto limpo e seco. Então, vai colocando a água aos poucos, porque depende também da umidade da argila. Vai cobrir o rosto, deixar mais ou menos uns 20 minutinhos, que até a argila secar, ela começa a mudar de cor, tá vendo aqui na figura? Ela vai começar a mudar de cor e aí você retira com água morna. Um sérum para pele normal, ou seja, não é uma pele oleosa, não é uma pele seca, uma pele normal ou uma pele que já vem sendo tratada com óleo essencial há algum tempo. Ela tende à normalidade e aí você pode, por exemplo, fazer esse sérum aqui. 3 gotas de palma rosa, 3 de cedro, 4 de lavanda, 4 de olíbano, 3 de gerânio. Note que, além dos óleos que estão relacionados à saúde da pele, eu tenho também óleos relacionados ao amor próprio, à serenidade, ao aterramento e ao equilíbrio hormonal. E aí você vai diluir esses óleos para 30 ml e pode passar no rosto até 2 vezes ao dia. Tá? A ideia é tratar a pele enquanto trata o meu emocional. Se a pele for seca, você pode usar 8 gotas de melaleuca, 6 de lavanda, 6 de olíbano, 6 de gerânio para 10 ml. Então, nota que eu estou usando mais óleo essencial, uma concentração mais elevada. Óleo de coco fracionado, óleo de jojoba, óleo de sementes de uva. Eu quero hidratar essa pele, tá? E eu vou aplicar 2 vezes ao dia. Se você quiser fazer um esfoliante para o rosto ou para o corpo, você pode pegar 60 gramas de óleo de coco, pode ser o óleo copra, meio copo de açúcar cristal, 20 gotas de limão siciliano. O limão siciliano ele traz clareza mental, ele traz essa organização. Tem uma questão aí do cítrico que te chama para a alegria. Então, você vai esfoliar o corpo, vai esfoliar o rosto, mas você vai estar cuidando também do emocional. Você pode guardar num frasco de vidro âmbar por um bom tempo, porque se espalha muito bem. Você não vai usar uma quantidade muito grande, tá? Ele espalha muito bem no corpo. Um hidratante para o rosto, então, 45 gramas ou mais ou menos 3 colheres de sopa, tá? De um creme facial neutro. Não tenho nada contra o creme Nivea, mas ele tem aroma e ele tem outros compostos. Então, procurar uma base neutra. Pode, inclusive, ser até a aloe vera, quem tem em casa, quem tem a folha da babosa em casa, você pode cortar um pedaço dela, guardar, né? Desculpa, raspar, faz a mistura com os óleos essenciais que você vai usar no rosto, só vai ter o cuidado de guardar na geladeira, né? E aí, mais ou menos 3 colheres de sopa, você vai botar 2 gotas de lavanda, 2 de mirra e 2 de gerânio. Guarda um frasco, de vidro âmbar. Depois que hidratar, vai tonificar o rosto. Ou é ao contrário, tonifica e depois hidrata, né? Tonifica primeiro, hidrata depois. 40 ml de água destilada, mas pode ser uma água de boa qualidade. Você vai adicionar 2 colheres de sopa de vinagre de maçã,
de preferência orgânico, tá? Para você não estar aí se contaminando com agrotóxicos. 10 gotas de ylang-ylang, 10 gotas de lavanda, vai guardar num frasco de 50 ml. Não gosto do ylang-ylang, prefiro o gerânio. Pode usar o gerânio. Também não gosto do gerânio, prefiro a salvia esclareia. Também pode usar a salvia esclareia, tá? A ideia aqui é você trabalhar com uma flor mais acolhedora e uma flor mais, como é o caso da lavanda, serena e que faça essa estimulação também do colágeno. A gente está sempre precisando estimular, porque com o passar do tempo é normal, você cair realmente a produção de colágeno. Por fim, você pode preparar o seu perfume pessoal. Num frasquinho âmbar de 5 ml, você escolher 12 gotas do óleo essencial de sua preferência. Se você combina flores com amadeirados e aromas mais frescos, são notas diferentes. Então, o aroma fresco, ele sai primeiro, ele é uma nota de saída. A flor é uma nota de meio e o amadeirado é uma nota de fundo. Por isso também eu tenho essa distribuição. Aqui no caso, eu tenho 4 gotas de eucalipto, que é o frescor, 6 gotas de lavanda, que é a nota de meio, e 2 gotas de sândalo, que é o amadeirado, que vai fazer aqui um corpo, uma nota de fundo. E você vai usar como você quiser, tá? Esse perfumezinho pessoal, se você está passando por uma situação de estresse maior, por exemplo, você pode substituir aqui essas 4 gotas de eucalipto, por exemplo, por 4 gotas de Balance. E as 2 gotas de sândalo, pode ser vetiver, pode ser frankincense, tá? Pode ser até o copaíba, tá? Porque ele não vai interferir tanto no aroma. Eu digo até o copaíba porque o aroma do copaíba não é tão gostosinho, né? Mas ele vai estar aqui numa quantidade pequena frente aos outros, então não tem problema. A outra parte do nosso corpo que sofre muito com o estresse são as unhas. As unhas, nossas unhas, elas são proteção para o dedo. A gente usa as mãos para fazer uma porção de coisas. Você imagina você amassar uma massa de pão, você fazer um torque num parafuso, coisas, calçar um sapato, tudo isso em contato direto com a pele do dedo. A chance de você machucar é muito grande. A gente, quando machuca a mão, machuca a falange do dedo, mas geralmente essa parte aqui está mais protegida pela unha. Tem que ser uma pancada muito forte para você chegar a machucar o dedo ou quebrar essa unha. Então, ela é feita de ela tem uma composição queratinizada. A queratina, ela faz parte do tecido que compõe a unha e o cabelo, tá? É o mesmo tipo de tecido. A diferença é que aqui eu vou formando as camadas da unha, e ela, na realidade, são várias folhas aqui, tá? Que estão assim. E aqui no cabelo, eu tenho essa queratina nascendo no folículo, e conforme ele vai morrendo, ele vai saindo e vai crescendo o cabelo. Então, a produção está no folículo e o outro, a produção está na base daqui da unha. Para isso, nós temos a cutícula, né? Que a gente não pode, ou não deveria, tirar essa cutícula até lá a alma do dedo. Por quê? Porque isso é uma proteção, proteção contra a entrada de fungos, germes, parasitas de uma forma geral. E a unha também é castigada por estresse. A psoríase, por exemplo, é uma doença autoimune, ela tem fundo emocional, ela está muito relacionada à pele, é muito comum a gente ter a queixa da psoríase na pele, mas ela também afeta demais as unhas. Então, ela faz isso, ela faz uma escamação, ela faz depressão, pode acontecer até o descolamento, e às vezes a pessoa pensa que é fungo, e na realidade é relacionada a essa doença autoimune de fundo emocional.
Os óleos, de novo, eu tenho óleos que são anti-inflamatórios, que é uma doença inflamatória, e óleos que são relacionados à questão do estresse, tá? Apaziguar o estresse. E aí você vai diluir 10 gotas, num total de 5 ml de óleo de coco, e aplicar 2 vezes ao dia, tá? Você vai começar nessa parte aqui de trás, aonde nasce a unha, principalmente se ela tiver, já como tá com essa pessoa aqui, coitada, que já tá pegando para os dedos, tá? E uma unha que não tem nada. Uma unha que não tem fungo, você não tem psoríase, você não tem unha quebradiça, ela tá bem. Você não faz nada? Não, você faz a manutenção dessa unha. Então você pode adicionar. Aqui no caso eu dei 10 gotas em 5 ml de óleo de coco fracionado e aplicar à noite ao deitar. Olíbano ou limão siciliano, mirra, melaleuca, cravo. Eu geralmente vario entre esses dois aqui. Olíbano, hora eu passo olíbano, hora eu passo melaleuca, tá? Você também pode, se quiser, adicionar melaleuca e cravo na base. 5 gotinhas de cada no frasco de 10 ml da base da unha. E você vai passar essa base com óleo essencial antes de fazer a sua unha. Isso é uma forma de facilitar o uso e a manutenção. Unhas quebradiças, eu botei 3 opções aqui. Essa daqui é de uma unha quebradiça não tão grave. Então você bota uma gota de limão siciliano, 2 de mirra em 5 ml de óleo de coco fracionado e aplica na noite antes de deitar. Se ela já tiver com um tratamento mais cronificado, você não consegue manter nunca essa unha, 10 gotas de palma rosa, 10 de cravo, 5 de citronela, 10 de melaleuca, em 15 de óleo de coco ou óleo de jojoba, aplica manhã e noite por 6 semanas, tá? Ou você pode usar capim-limão, cravo, citronela, melaleuca em 25 gramas de manteiga de karité. Também vai aplicar manhã e noite por 6 semanas, tá? Isso aqui, essas duas aqui, é para algo mais cronificado. E fortalecimento, se você quiser fazer uma receitinha para aplicar de 2 a 3 vezes na semana, 2 gotas de limão siciliano, 2 de mirra, 2 de olíbano, 2 de óleo de germe de trigo, principalmente aqui por conta da vitamina E. E você vai aplicar de 2 a 3 vezes na semana. Essas são as referências que eu usei, tá? O guia completo de aromaterapia, a apostila do curso da Vanusa Feitosa, que foi o curso da minha formação, o grande manual de aromaterapia e o Emoções Essenciais, tá? Bom, então a ideia aqui é essa, tá? É a ideia de fazer com que a nossa cosmética ela não seja só uma hora que você está ali gastando, entre aspas, para se cuidar, mas sem ter nenhum benefício no seu estresse diário ou numa questão que você tenha, que eu não cheguei a trazer isso como exemplo, mas que também serve. Vamos supor que você tenha uma gastrite. Então, você pode por um período de tempo, não é fazer isso toda a vida, mas por um período de tempo, sei lá, 2 semanas, em que você está tratando dessa gastrite, por exemplo, você colocar no seu creme hidratante um Zengeste ou um Fennel, né? Por quê? É você trazer para o seu dia a dia, naquilo que você já está acostumado a fazer, o óleo essencial que vai te beneficiar naquela questão, tá? Bom, eu vou interromper a gravação, a gente vai continuar fora da gravação, para se tiver alguma dúvida, algum comentário. Se você depois quiser, quem estiver assistindo depois no canal do YouTube, se depois quiser tirar alguma dúvida, ou fazer algum comentário, ou ter alguma questão específica, escreve nos comentários, porque a gente está sempre olhando, está sempre de olho, tá? No resto, uma boa noite. Terça-feira da semana que vem, nós vamos vir com outro assunto.
Quem tiver sugestões também sobre assuntos, pode escrever aí nos comentários.